Graças a Deus, eu quero saudar os irmãos e irmãs com a doce paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Somos gratos a Deus por essa noite de nós podemos estar aqui junto com os irmãos. Agradecemos ao Senhor que Ele nos deu um privilégio de mais uma vez podermos adorar o Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluias, nós estávamos aí, aleluias, com um projeto de nós vir, né, numa vigília junto aí com o pastor Darley, pastor Júlio, com os irmãos, mas como é os primeiros domingos do mês, a gente sempre está em escala no nosso trabalho, e eu falei, mas não vai dar, por causa que nós temos que acordar cedo para ir trabalhar, e nós saindo daqui, nós chegaríamos tarde, mas eu disse, mas sacrificar a carne um pouquinho não faz mal, e nós podemos adorar o Senhor, exaltar o Senhor. Aleluia, nós vemos aqui, nessa noite aqui, com o objetivo de engrandecer, exaltar o Senhor. Aleluia, tem momentos da nossa vida que muitas vezes temos que renunciar a nós mesmos. Aleluia, e começar a entender algo que nós temos que buscar intimidade com o Senhor. Aleluia, quem sabe nessa noite você saiu do teu lar, da tua casa. Aleluia, quem sabe para ver o pregador, ou quem sabe para ver quem vai cantar, quem vai falar bonito, quem vai, aleluia, cantar bonito. Aleluia, nós perdemos o tempo, mas quando nós chegamos para se colocar diante da presença do Senhor, aleluia, para o adorar, o exaltar, magnificar o seu nome, eu estava ali sentado no meu banco, aleluia, eu estava olhando e agradecendo a Deus, né, pela vida do pastor Júlio, aleluia, que novamente estás aí fazendo a obra do Senhor, e como eu estava ali esses dias na sua casa, aleluia, eu dizia, viu pastor, quando nós voltamos para o caminho do Senhor, quando nós voltamos a fazer algo para o Senhor Ele faz milagre na nossa vida, aleluia, não é a medicina, não é a ciência, não é o homem e que muda a história, mas aquele que ainda nós o adoramos, exaltando o nome do Senhor, aleluia, meus irmãos, eu estava nessa semana, sexta-feira na casa, em nosso culto, aleluia, ali na cidade de Juí, aleluia, e a minha esposa novamente começou a passar mal, aleluia, e quando eu vi, os irmãos levaram ela para a nossa casa, e eu saí do culto, fui lá e, aleluia, comecei a orar. Aleluia, e quando nós começamos a orar, aleluia, Deus me mostrou o espírito que estava tentando, aleluia, destruir, aleluia, com a sua saúde. Aleluia, mas Deus me disse assim, bem assim para mim, e o Senhor me falou em meu coração, aleluia, que ainda, aleluia, Ele vai tratar com as pessoas que estão, aleluia, fazendo essa obra de magia negra. Aleluia, e o Senhor me disse ainda para mim, aleluia, quando eu estava ouvindo os louvores aqui, o Senhor me disse, só observa meu servo, aleluia, como eu vou começar a agir, porque, aleluia, ainda ninguém pode tocar na menina dos meus olhos, aleluia, e eu estava ali sentado no meu banco, aleluia, quando o Senhor me mostrava, aleluia, ainda mais quando, aleluia, Davi, ele chama, aleluia, o seu servo e diz, tem alguém da linhagem, aleluia, de Jonathan, para que eu usa de beneficência e de bondade, para que até mesmo, aleluia, com ele, aleluia, e ainda levantaram, e alguém disse, ainda tem alguém, aleluia, que conhece essa linhagem que é Ziba, aleluia, e que nós dentro das igrejas que nós vivemos, e tivesse, irmão Tiago, pastor Carlos, pastor Júlio, um Ziba, aleluia, sobre as igrejas, aleluia, que não tem medo de dizer lá em Lodebar tem alguém, e que está esquecido, abandonado, rejeitado, humilhado, aleluia, que precisa ainda e ser acolhido pelo rei. Eu não sei você, mas eu sei uma coisa, e que se nós, pastor Darley, fosse como Ziba, aleluia, dizendo, eu tenho uma coragem para dizer, e que em Lodebar, aleluia, na terra de esquecimento, ainda existe Mefibosete, alguém que é da linhagem de Jonathan, alguém que é neto de Saul, aleluia, e não importa o que nós passamos, e não importa o que nós enfrentamos, mas uma coisa eu quero te dizer, e que temos que tomar o nosso lugar por direito, e dizer, ei, aleluia, a coragem ainda é de entrar em Lodebar, aleluia, para acolher, e para tirar aqueles que estão esquecidos, abandonados, para dizer que é um Deus, e que é uma mesa preparada para aqueles. Em Lodebar tem pessoas esperando por mim e por você.
Em Lodebar tem pessoas olhando para mim, para você e dizendo, aleluia, ainda, Senhor, e que o Senhor levantasse homens ou mulheres, aleluia, com coragem de dizer que eu ainda estou aqui. Em Lodebar pode ser uma terra de esquecimento, pode ser uma terra de abandono para os homens, mas para o Deus que eu e você servimos, para o Deus que nós ouvimos o louvor aqui, aleluia, dizendo que o Senhor não esqueceu, que o Senhor nos tirou, aleluia, lá do charque de lodo, para nós anunciar o grande evangelho. Mas nesta noite eu quero te convidar para adorar o Senhor, para exaltar a Deus, para magnificar o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? O Senhor disse que vai visitar vidas aqui nesta noite, porque é o momento que nós quebrantamos a nossa alma, o nosso coração, e dizemos, Senhor, que diminua eu e o Senhor cresça, apareça na minha vida. Eu não preciso ser reconhecido pelo homem, mas tendo ser reconhecido por Deus. Precisamos não até mesmo estar em palácios ou quem sabe em lugares que recebemos aplauso, mas precisamos entrar em Lodebar. Tem vidas que ainda estão em Lodebar precisando de mim, de você. Tem vidas que estão ainda em Lodebar precisando de uma palavra, precisando de uma mão amiga. E tem alguém ainda, pastor Júlio, e que tem promessa de Deus, que tem um propósito de Deus sobre a sua vida, mas nós estamos fugindo com medo, aleluia, do ser humano. Mas ainda é momento de nós tomar a coragem e dizer, Senhor, eu ainda tenho, Senhor, um ministério, ainda eu tenho um chamado, e não importa o que quiserem falar de mim, mas o que importa é que eu vou fazer a tua vontade. Eu vou entrar em Lodebar. Tem pessoas que muitas vezes acham que Lodebar, muitas pessoas entram porque querem. Lodebar muitas vezes porque alguém quer muitas vezes ajudar, lança as pessoas lá. Muitas vezes por muitas humilhações, críticas. Eu em minha vida muitas vezes eu vivi em Lodebar, mas não tinha plenitude, não tinha levita, não tinha aqueles que se achavam que eram crente, aleluia, queriam me convidar para sair de Lodebar. Mas um dia, irmã Débora, alguém que era analfabeto, alguém que não sabia ler, não sabia escrever, aleluia, disse, ei, irmão Gelson, e você não quer ir comigo para a igreja? Aleluia, aleluia, fazia muitos anos que eu esperava um convite para sair de Lodebar, e hoje eu tenho comido e do melhor da mesa do rei, eu tenho vestido do melhor do Senhor, eu tenho vivido com pessoas que estão junto conosco, aleluia, que ainda tem chorado, tem rido e junto conosco, mas nós entendemos que Lodebar já não é mais meu lugar. E Lodebar, eu só olho para Lodebar e diz, da onde eu saí e da onde Deus me tirou, e hoje eu posso dizer, grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Eu te convido para se pôr em pé nessa noite. Aleluia, eu não sei você, mas Lodebar não é nosso lugar. Lodebar não é nosso lugar, irmão amor. Aleluia, Lodebar, podemos estar esquecidos pelo homem, mas por Deus nós não somos esquecidos. Há uma promessa, um propósito de Deus nas nossas vidas, aleluia, mas para se cumprir, ainda existe, aleluia, uma união que precisa ser, aleluia, até mesmo colocada diante da face da terra. Ainda precisa levantar, ainda zibas, aleluia, pessoas, homens e mulheres, e que ainda venha se dar as mãos, e para ainda ver vidas saindo de Lodebar, aleluia. Mas nesta noite, eu não sei você, eu preciso entender algo ainda mais no meu ministério, e que o Senhor não nos escolheu somente para estar dentro e de quatro paredes, mas nos escolheu para estar em Lodebar, entre as faladas, entre as esquinas, e dizendo que Jesus cura, Jesus liberta e Jesus transforma, e ainda esse Jesus ainda faz milagres. Ainda mais irmãos queriam vir, mas hoje tinha um estudo, tinha um louvor dos jovens, ensaio dos jovens, tinha estudo do grupo misto, mas nós estamos aqui para dizer para você que nós temos uma oportunidade única e verdadeira. Numa sexta-feira eu estava dentro do culto de ensino da palavra, saímos, terminou o culto, e uma coisa eu quero te dizer, em questão de segundo podia ter mudado a minha vida. Questão de segundo poderia ter mudado
todo o curso da minha história. E quem sabe você não entendeu, muitas vezes alguém canta aquele louvor, depois do culto você vai ver. Mas depois do culto pode ser o momento que você perdeu a oportunidade de adorar o Senhor. Depois do culto não é só vitória, muitas vezes pode ser lutas, provas, dificuldades. Aleluia, eu só me lembro que minha esposa lá na cozinha gritou, meu Deus. E muitos a quem sabe aplaudiram, quem sabe riram, mas uma coisa eu quero dizer, que o nosso Deus ainda está de pé, ainda zela para aquele que Ele ama. Aleluia, oramos a Deus Pai, Criador dos céus e da terra. E nesta noite, Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor. E Senhor, com o objetivo de Te adorar, de Te exaltar, de magnificar, engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Ó Pai querido, que nesta noite, Senhor, mais uma vez, Senhor, o Senhor se manifesta, Senhor, diante, Senhor, da Tua amada igreja. Ó amado Espírito Santo, e Tu és bem-vindo sobre este lugar, e Tu és bem-vindo sobre esses templos, e Tu és bem-vindo, Senhor, para renovar, para curar, para batizar, para transformar vidas, continuando usando os Teus vasos aqui, Senhor, e que o Senhor vai usar o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, ó Deus, e que nesta noite, Senhor, uma marca, Senhor, seja marcada pela Tua presença, e que seja feito a Tua vontade, o Teu querer, o Teu realizar, ó meu Deus, e que nesta noite, Senhor, possamos ainda, Senhor, sair mais, Senhor, cheio e da Tua presença, e Senhor, e que nesta noite eu lhe peço algo, Senhor, e somente, Senhor, a Tua sabedoria, Pai, a Tua unção sobre a Tua igreja, continua, Senhor, conosco, em nome de Jesus, amém.